Falamos agora de soja, de mercado de soja. Eu começo com destaque falando a respeito dos movimentos que nós tivemos de vendas. Nós tivemos algumas semanas aí que foram bastante aceleradas, o produtor aproveitou o cenário, vendeu bastante. E agora, mesmo com soja em Chicago sinalizando números melhores, né? E nós tivemos 2 dias aí seguidos com soja apresentando números positivos em Chicago, sendo puxada pelo óleo de soja principalmente, e até um prêmio bastante positivo, o dólar vindo para baixo, ele puxou os preços também na contramão, né? Vieram preços menores aí para a soja neste momento. Para falar a respeito deste assunto, ou começar falando desse assunto, eu converso ao vivo agora com o Vlamir Brandalize, aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Brandalize, preços recuaram, mas são remuneradores? Qual que é a sua avaliação deste momento que nós temos em relação à precificação de soja aqui no Brasil, olhando para Chicago, olhando para prêmio e olhando para dólar também? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, é uma semana que normalmente é a depressão de baixa, né? Porque estamos no mês de abril, dia 30 de abril tem muita dívida de produtor para ser quitada, muita gente sempre deixa para a última hora, né, para vender a soja e cumprir com seus compromissos. E isso normalmente traz uma pressão de oferta, né? E como o mercado comprador já está bem abastecido, vamos dizer assim, desde fevereiro, março até o começo de abril, essa pressão de baixa aí que nós estamos fechando a semana era esperada, é esperado. Estamos fechando em média R$ 3 abaixo do que estava a semana passada. E é possível ainda que o começo dessa próxima semana tenhamos aí mais uma pequena pressão de baixa. Passando abril, aí nós vamos ter um mercado um pouco diferente, né? Porque Chicago já começa a dar sinais daquele movimento de mercado climático e mercado de valorização das commodities agrícolas, principalmente da soja, que vai aí até o mês de julho, né, quando se define a safra americana. Então, o ambiente em dólar começa a dar sinais de leve melhora das posições, mas o gargalo nosso continua sendo o dólar, né? O dólar recuando aí na semana e traz um apelo negativo para as posições. Então, para o produtor que deixou para a última hora, ele está perdendo 2, 3. Quem fez negócios aí no começo do mês, quando tivemos bons volumes, nós estamos fechando abril com bom volume de negócios efetivados, ele conseguiu 3, 4, 5 reais melhor do que está agora. Então, é um momento de pressão de oferta e a demanda controlada, né? Isso que está acontecendo nesse momento aí, porque nós temos que olhar lá fora a questão da própria negociação, Estados Unidos e China. China sentou à mesa, a China anunciando que alguns produtos que ela precisa, os Estados Unidos já está tirando as tarifas. Tudo isso ajuda a dar fôlego em Chicago, mas ao mesmo tempo tira a pressão de compra aqui nos portos brasileiros, né? Então isso que está acontecendo. Brandalize, e tendo essas questões aí que acabam pontuando bastante o mercado agrícola e principalmente o andamento das conversas, e desde o princípio se acredita que vai haver um acordo em algum momento entre China e Estados Unidos, como no passado já ocorreu. Então, olhando para esse cenário, a expectativa de que isso de fato ocorra, pensando também que os Estados Unidos estão andando muito bem com a semeadura da soja deles. Ainda que seja uma área menor, a semeadura vem mais acelerada, os números iniciais são bons para os Estados Unidos. Para o produtor brasileiro, que tem soja para vender e que já vendeu muita soja aqui no Brasil, né, operação aqui no Brasil, é interessante seguir vendendo, ou havendo oportunidades no momento, ou carregar essa soja para uma venda no segundo semestre? Olha, para quem tiver oportunidade, Fabiano, e principalmente aquele que vai se preparar para a nova safra com insumos, oportunidade aí com a relação de troca boa, ele tem que seguir isso aí, porque eu acredito que o segundo semestre nós vamos ter uma pressão de valorização dos insumos, que já começaram, no caso fertilizante já começou, mas é provável que o segundo semestre vamos ter uma pressão maior de demanda de insumos e valorização destes, né? Porque o Brasil não para, né? O que a gente já está sentindo é que a nova área de soja tem uma expectativa de crescer aí perto de 500 mil hectares em relação a esse ano. É um crescimento mais tímido perto do que a gente vinha acontecendo nos anos anteriores,
mas é uma área maior de soja novamente, então vai precisar mais insumos. E isso o produtor tem que estar consciente que as empresas, nesse ano, estão diferentes do que estavam no passado. Elas não estão carregando estoques de insumos, elas estão importando somente o que ela tem certeza do que ela está vendendo. Então, talvez lá na boca da safra vai ter aperto de abastecimento de algum insumo, pode ter problema de logística de entrega também de alguns insumos, e aí o produtor pode pagar mais caro. Por isso que é interessante o produtor continuar fazendo essa política de ir vendendo, porque mesmo que a comercialização já andou muito forte nesse ano e está acima da média do ano passado, nós temos quase 65, 70 milhões de toneladas ainda na mão do produtor. É muita soja para ser vendida. E a gente tem que analisar o ponto de vista lá da negociação China e Estados Unidos, porque nas últimas semanas os chineses pararam de comprar soja americana. E quando sair o acordo efetivo, o que provavelmente o Trump vai fazer, o governo americano, é trazer para a mesa que a China tem que comprar 20 e poucas milhões de toneladas de soja americana no ano. E automaticamente, sendo obrigado a comprar soja americana, isso nos traz uma reflexão. Talvez no fim do ano eles não estejam comprando soja brasileira pela obrigação de ter que comprar soja americana. Então, isso aí pode esfriar muito os prêmios, né? E os prêmios voltarem a ser negativos e o produtor perder as oportunidades que vão aparecendo, né? Que estão aparecendo no ano. Né? Brandalize, se nós pegarmos aí uma situação histórica, desde a eleição do Donald Trump, e até antes, né, que as pesquisas apontavam que Trump seria presidente, eu acho que não havia dúvida para ninguém a respeito disso. E aí, antes de assumir o governo, se havia a percepção de que haveria um cenário como esse, talvez não tarifácio como foi apresentado no dia 2 de abril, mas que haveria sim uma reação do governo norte-americano, porque era uma promessa de campanha. E aqui no Brasil, quando a gente olha para a soja, a gente não tinha soja em janeiro para exportar, talvez até em fevereiro o volume era menor. Estados Unidos comprou muita soja, ou aliás, a China comprou muita soja dos Estados Unidos, né, até porque ali tinha soja e sabia que em algum momento ia tarifar. Vem a tarifa, né, eles concentram aqui esse cenário, né, mas concentra exatamente no momento que eles estariam conosco, ou seja, não teria outro lugar para estar comprando tantos volumes de soja. Tá? Talvez seja um pouco mais severo, né, comprar um pouco mais do que aquilo que era normal. Se a gente olhar para esse perfil histórico que a gente tem, e que historicamente, logo a gente vai ter a pressão da safra norte-americana no mercado internacional, resposta de comercialização aqui no Brasil é se fechou a conta, se teve margem, processa, ou seja, realiza essa venda, porque o cenário mostra que a gente vai ter essa situação maior de pressão de mercado, caso esse acordo aconteça em breve? Com certeza, com certeza. Como nós estamos numa safra recorde, é bem provável que nós vamos chegar no fim do ano com estoques muito altos. E nós estamos vindo aí com a safrinha, né? Também a safrinha de milho, né? E a gente não vai ter essa condição de estar carregando os dois estoques e os portos estar exportando ambos os produtos ao mesmo tempo com grandes volumes. Então, o produtor tem que, aproveitando oportunidades, tem que ir fazendo para não deixar grandes volumes na mão lá no fim do ano, porque isso há um risco de não ter liquidez na soja brasileira, porque a nossa demanda principal continua sendo a China, né? Então, e China dando preferência principalmente à soja ali de setembro, outubro em diante, a soja americana, através dessa possibilidade de acordo, que certamente vem. Isso aí aconteceu em 2018 e depois teve de novo e vem pela frente e provavelmente agora é mais rápido, né? O mundo está girando mais rápido nesses novos tempos. Então, o produtor não pode ficar especulando, o produtor não pode acreditar em milagre. Ah, não venda que o mercado vai disparar. Nós estamos num ano de super safra mundial, de super safra brasileira, tem soja no mercado. Os chineses, que são os maiores compradores do mundo, sabem disso. E por isso que o produtor ele tem que seguir a política dele e deu uma posição que não citou, deu margem, apareceu oportunidade, vai fechando um pouco, não precisa se apavorar, não acredito que vamos ter queda nas cotações à frente, mas também não tem uma possibilidade de disparada. A única maneira de a gente ver algum número em reais aí
seria alguma barbeiragem do governo que possa acontecer no segundo semestre, né? Porque o segundo semestre já é é um período mais preparativo para as eleições de 2026 e não há de duvidar que o governo venha fazer alguma mágica aí com relação à economia e isso traz um reflexo no dólar. Mas aí o produtor pode aproveitar essa oportunidade aí com soja valorizada em real, né, em função de dólar podendo ser valorizado em algum momento, mas ao mesmo tempo isso vai refletir muito no custo final dos insumos que vai usar, né? Por isso que é um ano de estar preparado antes nos insumos e deixar aquela soja que eu quero usar a soja como ativo real. Muito produtor pensa nisso para vender lá na frente. E já tem produtor pensando em deixar a soja para vender em janeiro em função do ano fiscal, por causa do imposto de renda. O ano que vem vai ter correção de tabela de imposto de renda. Então, tem todas as maneiras do produtor pensar, mas é um ano de ir vendendo escalonadamente, os cavalinhos encilhados vão passando, já tivemos algumas oportunidades, vamos ter de novo. Eu acredito que no mês de maio nós vamos ter uma oportunidade do produtor fazer posição, e isso também lá na frente, né? Vamos chegar lá no começo de julho, por exemplo, se tiver algum problema climático, calor americano, mais um pico, momentos que acontecem e provavelmente nesse ano vão acontecer também, mas não vejo flutuação de soja mais que R$ 10 para cima ou para baixo do que está hoje. É muito difícil de acontecer nesse ano em função da safra grande que temos aí no mercado, né?